Primeiro, aí para completar, dentro do textual, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11:2. Nossa pergunta número 2 está dentro da verdade prática, para completar. O casamento de Oséias ilustra a infidelidade de Israel e mostra a sublimidade do amor de Deus. Dentro da primeira parte, o livro de Oséias, nós temos aí a pergunta número 3. Qual o contexto histórico do livro de Oséias? Então, o ministério de Oséias deu-se no período da supremacia política e militar da Assíria. Ele profetizou em Samaria, capital do Reino do Norte, durante os dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. A soma desses anos deve ser reduzida significativamente porque Jotão foi co-regente com seu pai Uzias. Da mesma forma, Ezequias reinou com Acabe, seu pai, como está em 2 Reis 15:5, 18, 1, 2, 9, 10 e 13. Esses dados fornecidos pelo profeta nos permitem datar o seu ministério entre 793 a 753 a.C. Jeroboão II reinou 41 anos, um período de prosperidade econômica, mas também de apostasia generalizada, 2 Reis 14, 23 a 29. Número 4, aí, qual a estrutura do livro de Oséias? Então a revelação foi entregue ao profeta pela palavra dita a Oséias, capítulo 1, versículo 1a. A segunda declaração, o princípio da palavra do Senhor por Oséias, capítulo 1, versículo 2a. Reitera então a forma de comunicação do versículo anterior. A ordem para Oséias se casar com uma mulher de prostituições aconteceu no começo do seu ministério, como fica claro aí na tradução da Almeida Revista Atualizada, né, e outras traduções. Veja capítulo 1, versículo 2b. Primeira parte do livro é uma biografia profética escrita em prosa que descreve a crise do relacionamento de Oséias com sua esposa infiel, ao mesmo tempo que compara essa crise conjugal com a infidelidade e apostasia do seu povo. Capítulo 1, versículo 3. Segunda parte do livro é escrita em forma poética e se constitui de profecias proferidas durante um longo intervalo de tempo, do capítulo 4 até o capítulo 14. Número 5. Qual a mensagem central do livro de Oséias? Então, o assunto do livro é a apostasia de Israel e o grande amor de Deus revelado, que compreende advertência, juízo divino e promessas de restauração futura. Capítulo 8, versículo 11 a 14, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9 e capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 9. Mesmo no contexto de decadência moral, o oráculo descreve o amor de Deus de maneira bela e surpreendente. Veja capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4 e capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 8. Seus oráculos são cheios de metáforas e símbolos dirigidos aos contemporâneos. Sua mensagem denuncia o pecado do povo e a corrupção das instituições sociais, políticas e religiosas das 10 tribos do norte, capítulo 5, versículo 1. Número 6. Onde Oséias é citado no Novo Testamento? Então você pode ver aí Romanos 9, 25 e 26, Mateus 9, 13 e 12, 7 e também Mateus 2, 15. Você pode ver também Lucas 23, 30 e pode ver Apocalipse 6, 16. Vamos ver aí, número 2, o matrimônio. Pergunta número 7, qual a etimologia da palavra matrimônio? Então os termos casamento e matrimônio são equivalentes e ambos usados aí para traduzir o grego gamos, que indica também bodas e leito conjugal. Bodas, João 2, 1 e 2 e leito conjugal em Hebreus 13, 4. Trata-se de uma instituição estabelecida pelo Criador desde a criação, na qual um homem e uma mulher se unem em relação legal, social, espiritual e de caráter indissolúvel. Gênesis 2, 20 a 24, Mateus 19, 5 e 6. É no casamento que acontece o processo legítimo de procriação, Gênesis 1, 27 e 28, gerando a oportunidade para a felicidade humana e o companheirismo. Número 9. Como foi a ordem divina para o casamento de Oséias? Complete. Então, considerando a santidade do casamento confirmada em toda a Bíblia, a ordem divina parece contradizer tudo que as Escrituras falam sobre o matrimônio. Temos dificuldade em aceitá-la, mas qualquer interpretação contra o caráter literal do texto é forçada. Quando Jeová deu a ordem, acrescentou, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Capítulo 1, versículo 2b. Isso era literal. A infidelidade a Deus é em si mesma um adultério espiritual. Jeremias 3, 1 e 2 e Tiago 4, 4. Ainda mais quando se trata do culto a Baal, que envolvia a chamada prostituição sagrada. Capítulo 4, versículo 13 e 14, Juízes 8, 33. Parte 3, a linguagem da reconciliação. Número 10.
De que forma é apresentado o casamento restaurado de Jeová e Israel? Então o amor é o tema central de Oséias. Com ele Israel será atraído por Jeová. 11:4 e Jeremias 31:3. O deserto foi o lugar do julgamento. Capítulo 2, versículo 3. E nele Israel achou graça, tal qual a noiva perante o noivo. Êxodo 5:1, Jeremias 2:2. A expressão, e lhe falarei ao coração, 2:14, é a linguagem de um esposo falando amorosamente à esposa. Capítulo 4, versículos 13 e 14, Gênesis 34:3 e Juízes 19:3. Nós somos atraídos e alvejados pelo amor de Deus. Romanos 5, de 6 a 8. Número 11. Qual a simbologia do Vale de Acó e a Porta da Esperança? Então há aqui uma menção do monumento erguido no Vale de Acó, onde Acã pagou pelos seus crimes e foi executado com toda a sua casa. Josué 7, de 2 a 26. A promessa é que esse vale não será mais lembrado como lugar de castigo, será transformado em lugar de restauração, Isaías 65:10, cujas linhas serão dadas por porta de esperança, 2:15. Como é feita a reconciliação em Oséias? Então a sentença de divórcio, capítulo 2, versículo 2, será anulada. Desposar-te-ei comigo para sempre. Então capítulo 2, versículo 19. O baalismo generalizado, capítulo 2, versículo 13, virá a ser transformado em conversão nacional e genuína. Todo o povo servirá a Jeová em fidelidade. Cada um voltará a ter conhecimento do Deus verdadeiro. Capítulo 2, versículo 20. Parte 4, o banimento da idolatria em Israel. Pergunta número 13. O que querem dizer as expressões naquele dia? Capítulo 2, versículo 6, 18 e 21. Meu marido e meu Baal. Então a fórmula naquele dia, como está no capítulo 2, versículo 6 e versículo 18 e 21, é escatológica, Joel 3:18. As expressões meu marido e meu Baal, em hebraico, Ish e Bali, é um jogo de palavras muito significativo. Marido, a palavra Ish significa homem, marido, Gênesis 2:24, 3:6. Baal ou Baalim, no plural, quer dizer dono, marido, Êxodo 21:29, 2 Samuel 11:26. Baal ou Baalim também é aplicado metaforicamente a Deus como marido, porque o teu Criador é o teu marido, Isaías 54:5. A palavra Baal, como dono, proprietário, aparece 84 vezes no Antigo Testamento, sendo 15 delas como esposo de uma mulher, portanto, marido. Número 14. Como aparece nos escritos bíblicos o nome Baal para os fenícios e para os israelitas? Então, como nome da divindade nacional dos fenícios, com a qual Israel e Judá estavam envolvidos naquela época, aparece 58 vezes, sendo 18 delas no plural. Essa palavra se corrompeu por causa da idolatria e por isso Jeová não será mais chamado de meu Baal, mas de meu marido. Capítulo 2, versículo 16. Número 15. Como será o fim do baalismo? Então os ídolos desaparecerão da terra. Jeremias 10:11. E isso inclui os baalins, cuja memória será execrada para sempre, uma vez que a palavra profética anuncia o fim definitivo do baalismo. Os seus nomes não virão mais em memória. 2:17. Apesar de a promessa divina ser escatológica, esses deuses são hoje repulsa nacional em Israel. Conclusão, capítulo 16, complete. O emprego das coisas do dia a dia como ilustração facilita a compreensão da mensagem divina e a Bíblia está repleta desses recursos literários. O casamento é um símbolo perfeito para compreendermos o relacionamento de Deus com seu povo e do Senhor Jesus Cristo com o cristão. Glória a Deus. Aleluia.